Boa noite. Se política é também um jogo, no caso brasileiro hoje parece e muito uma sinuca de bico. A denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva agravou ainda mais a situação já preocupante do mandatário da nação. Mas as incertezas que cercam a sobrevivência ou não do governo não afetam apenas o presidente da República e sua equipe direta. Afetam também os partidos políticos, os que estão na base aliada e os da oposição. É sobre eles, sobre os partidos políticos nessa conjuntura de crise que nós conversamos hoje no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o cientista político Arthur Leandro, o jornalista João Valadares e também o consultor político Vitor Carvalho. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Olha só, eu vou pedir para a gente começar repercutindo um fato de agora há pouco, final da tarde, que foi a renúncia do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, da liderança. Essa renúncia de Renan sinaliza o quê? Pode começar, Vitor. Olha, eu acho que é um afastamento simbólico dele, ainda mais do governo, né? Já vinha num processo de afastamento da agenda do governo. Renan tem interesse muito claro eleitoral para o próximo ano. Ele tem uma reeleição para fazer, tem a reeleição do filho dele, governador por Alagoas, e eu acho que é um afastamento muito contundente, assim, mostra que quem já foi mais próximo do Temer, até do próprio partido dele, está se afastando porque a cada momento que passa fica mais difícil estar associado a Temer, assim, puxa para baixo. João, isso sinaliza um desgaste muito acentuado do governo? É mais um desgaste. A gente precisa lembrar que Renan nunca foi da turma do Temer, mas estava ali, Temer virou presidente da República e, de certa maneira, conseguiram que ele ficasse, tiveram uma reaproximação, digamos assim, de fachada. Mas eu concordo com o Vitor quando ele diz que o Renan sai dizendo por não concordar com as reformas trabalhistas, previdenciárias, que estão na pauta do governo, mas há uma conotação política eleitoral. O Renan teme o desgaste do que o governo Temer representa e acha que quem ficar junto dele vai se sujar como se Renan pudesse se sujar ainda mais. Mas ele tem um filho que disputa a eleição em Alagoas, a própria reeleição, né? A gente tem um campo no Nordeste, o campo hoje capitaneado nas pesquisas por Lula, que vem muito forte. Então, acho que isso é uma sinalização eleitoral. E não deixa de ser um desgaste para o governo, porque um PMDB que Renan era o presidente do Senado, então Renan tem uma influência muito grande no partido ainda. Então, ele dá uma sinalização de que ele não está com esse governo e de que Temer perde apoio dentro do seu próprio partido, que o PMDB a gente sabe que é essa fragmentação, mas é uma perda importante. E é um desgaste grande para o governo. Arthur, a saída dele da liderança do PMDB no Senado deixa Renan mais livre para afrontar essa agenda do governo Temer? As duas reformas, por exemplo, a trabalhista e a reforma da Previdência? Sim, eu acho que é uma sinalização importante. Ele simboliza com o desejo de marcar posição, mesmo considerando que ele nunca respeitou muito o fato de ser aliado, pelo menos formal, do governo para fazer oposição, né? Na verdade, no momento em que ele sai da presidência do Senado e que perde protagonismo dentro do processo político, ele já assume uma postura que a gente pode chamar de maneira diplomática de independente, né, em relação ao governo. Na verdade, ele fazia oposição. Então, ele deixa claro isso. Ele escolheu o momento para fazer isso, escolheu o momento em que o governo está fragilizado, todo entreveiro entre a presidência da República e a PGR para fazer esse pronunciamento e tentar capitalizar politicamente a sua posição. Vamos continuar falando do PMDB. Não é só o partido do presidente Temer, mas é também o partido de outros
protagonistas desses escândalos de corrupção, de lavagem de dinheiro, de formação de quadrilha, enfim. Esses protagonistas filiados ao PMDB estão impondo ao partido um dano, e não só um dano de imagem, mas também um dano eleitoral? Eu acho, para a gente falar do PMDB, é muito difícil falar do PMDB como... O PMDB há muito tempo não tem unidade. O PMDB são vários partidos dentro de uma sigla só, de muito tempo. Isso é histórico. Mas isso foi se acentuando com o passar do tempo. Hoje, eu acredito que dentro do PMDB há tem os ditos independentes, que são os parlamentares formados por Jabas, por Pedro Simon, por outros parlamentares, e são verdadeiros grupos que eles se enfrentam dentro. Então, assim, essa crise do PMDB, a imagem do PMDB já é muito desgastada. O PMDB, e foi governo durante muito tempo, né? O PMDB é governo sempre governo. Sempre governo. Está sempre junto. É sempre governo. E agora conseguiu esse protagonismo através, né, na minha opinião, de um golpe parlamentar, mas que eu acho que o partido o partido é a imagem do que ele é, do que ele se transformou na história. Então o PMDB é esse partido, com algumas pessoas sérias dentro do partido, como qualquer outro, mas são minoria dentro do partido. Mas se a gente entender aí o PMDB como um saco de gatos, por exemplo, mas foi um saco de gatos que, na hora de apoiar o impeachment, apoiou unanimemente. O que é que mudou? Apoiou... O professor quer falar? Não. Não foi unanimemente. O partido votou quase em peso. Mas os gatos, dependendo da oportunidade, os gatos vão vão atrás dos mesmos ratos, né? Então, assim, dentro dessa oportunidade, o partido viu que podia ser governo. Independente do grupo e da diversidade que há, ser governo para parlamentar, enfim, que apoiou o impeachment, é uma coisa muito boa, né? Ser governo é mais cargo, ser governo é ter mais barganha para a emenda parlamentar, né? Então, assim, viu a oportunidade de ser protagonista. O PMDB sempre foi governo. Sempre foi. Mas agora era a oportunidade de ser protagonista. Então, os gatos ficaram ali todos unidos. Eu concordo com você nesse sentido. Para Vitor e Arthur, como é que o PMDB, em que condições o PMDB deve chegar em 2018? Como ele deve chegar em 2018 e se ele pode ou se há uma tendência dele, digamos, desidratar numericamente na eleição de 2018? Olha, eu acho que certamente desidratar, sim, né? O PMDB sempre foi um partido de muita relevância, né, para qualquer que fosse o governo, mas sempre ali coadjuvante. É um organismo que, exposto ao sol, não aguenta muito tempo. Né? Então, assim, quando ele assume o protagonismo, ele passa a viver os problemas de quem está no protagonismo. Né? Então, assim, todos os olhares, todo o processo que vinha passando, né? O país inteiro vendo os partidos passando por um momento de muito questionamento. Então, o PMDB foi sofrendo com isso e certamente eu acho que ele vai desidratar, né? Ele vai desidratar do ponto de vista eleitoral, vai ter alguns reveses, mas por ser uma coisa amorfa, não ter algo muito claro sobre uma linha partidária e tal, ele vai sobreviver, ainda vai fazer alguns parlamentares, vai ter peso do Congresso, vai continuar no jogo. Arthur, mas vai se manter como o maior partido político brasileiro? Muito provavelmente. A condição e
os recursos que o PMDB utiliza para exercer poder, né, eles estão pouco ligados, efetivamente, às condições de popularidade das suas medidas. Né? Na verdade, sob a legenda do PMDB, você tem uma constelação de interesses, de partidos regionais, de lideranças, etc., que exercem poder e influência dentro dos distritos em que disputam a eleição, de maneira que segue uma lógica própria. Então, é possível que alguns quadros do PMDB saiam do jogo por uma série de razões, e é possível que outros, né, até herdeiros de um determinado espólio político, ou representante de um determinado setor, de uma determinada região, de uma determinada atividade econômica, ele assume esse lugar. Não acho que o PMDB está perto de acabar no país. Nem um jeito o PMDB de fazer política. Né? Eu acho que o PMDB, ele, dentro do formato que a gente tem de república no Brasil, ele desempenha um papel que é, até o momento atual, insubstituível. Talvez a reforma política ela traga algum tipo de impacto e demande do PMDB uma reinvenção. Mas, nas condições atuais, a gente ainda não tem esse cenário. Você falou aí que não acredita que agora, a curto prazo, que se mude o jeito PMDB de fazer política. Eu devo entender isso como uma notícia muito ruim? Eu não sei se exatamente é uma notícia muito ruim, mas que a gente não deve ter, não imagino que em 2018 a gente vai ter um problema de solução de continuidade dentro do formato da República Brasileira. A gente continua com o jogo sendo disputado basicamente sobre as mesmas regras. Né? Você tirando, excetuando a vedação da doação de empresa para as campanhas, todo formato do tamanho do distrito eleitoral, de representação com lista aberta, tudo continua do mesmo jeito. Né? Então, não deve ter muita alteração. Não vai dar tempo, não tem tempo hábil de se fazer a reforma política para valer para essa, para 18. Nem tem interesse de quem está mexendo. Nem tempo. O próprio relator da reforma já disse que não tem tempo. Também ninguém quer mexer na regra do jogo nessa altura do campeonato. A estratégia do PMDB foi sempre a de fazer o maior número possível de deputados e senadores e assim barganhar, quer dizer, assim se manter no poder, porque quem quer que seja eleito presidente da República precisa dessa base. A cara do PMDB, historicamente, é essa. O PMDB, a gente tem uma engrenagem fisiologista no Brasil, independente do campo, é importante que se diga, do campo político, esquerda, direita, mas o PMDB encarna isso com mais profissionalismo. E quando se tem um governo, como se tem o governo atual do presidente Michel Temer, que não tem nenhum apoio popular, que é um governo que se mantém apenas e exclusivamente com a base congressual, que cada vez mais dispersa, mas ainda tem, aí é que o fisiologismo se faz mais necessário ainda. Então o PMDB é esse. E quando você perguntou se essa notícia era ruim, para mim é uma péssima notícia, porque é exatamente isso, que se a gente não muda a regra do jogo, a gente fica falando debates extensos e não se fala, e o brasileiro médio, vamos dizer assim, não se apropria do que é mais fundamental, que é essa reforma das regras que o professor se referiu, que é a reforma política brasileira. Então o PMDB vai continuar sendo esse. Não só o PMDB, como os outros partidos, que ao longo do tempo mudaram a forma de atuar. Tem alguma coisa do PMDB hoje que tenha sido do PMDB de Ulisses Guimarães, ou são dois partidos completamente, quer dizer, dois partidos não, são o mesmo partido, mas em situações com perfis completamente distintos? Olha, eu acho que o PMDB vem de 10 anos de presidência do Michel Temer do partido. Então vem... É uma prática instalada, né, que a gente está vendo hoje em áudios e malas de dinheiro, enfim. Então, eu acho que tem uma cultura já no PMDB do fisiologismo, como o João estava colocando. Acho que perde muito do que foi o MDB. O que foi o MDB e o Grupo dos Autênticos depois disso e tal. Acho que hoje a gente vê um grande deserto no país. Mas Ulisses Guimarães também foi PMDB, não foi? Sim, foi. PMDB. Foi. Na transição, né, era Arena e MDB, na ditadura militar. Depois o PMDB foi o primeiro partido que conseguiu o registro. Acho que é 81, sei lá, 82, o registro já. E
Essa pergunta é muito boa e é muito triste, porque a gente é como se... E não é só com o PMDB. Isso é importante que se diga, que os partidos foram perdendo sua identidade. O PMDB hoje tem um minúsculo grupo de Pedro Simon, né? Que levanta aquela bandeira ali da ética, mas não tem nenhuma reverberação. Já saiu da política partidária, mas é um homem ativo e que não é escutado. Enfim, tem, de certa maneira, um Jarbas Vasconcelos, todas as críticas que eu faço, mas faz parte desse grupo que mantém uma certa coerência com o velho MDB, mas é triste, a realidade é complicada. A gente vai fazer mais um intervalo. Nosso primeiro intervalo curto. E a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje, do Opinião Pernambuco, é a situação dos partidos políticos nesse momento de crise. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre os partidos políticos brasileiros no atual cenário de crise. Participam do nosso programa o cientista político Arthur Leandro, o jornalista João Valadares e o consultor político Vitor Carvalho. Eu quero agora passar para o PSDB, para a gente discutir um pouco a situação do PSDB, mas antes eu tenho uma última pergunta sobre o PMDB. Verdade que Romero Jucá está querendo mudar o nome do PMDB para MDB novamente? Essa notícia parece que é verdade, mas é como se... Agora vai entender, né? Não tem como resgatar o velho MDB nessas condições. Vamos falar agora do PSDB. Eu quero começar pela situação de Aécio Neves. Até que ponto a situação de Aécio Neves, até um dia desse, presidente do PSDB, agora presidente licenciado, até que ponto a situação de Aécio Neves compromete a imagem do PSDB frente à opinião pública? Olha, o comprometimento é total, né? Aécio vinha conduzindo o partido desde antes da sua candidatura, um pouco depois, e tem identidade total com o PSDB, faz parte da fundação do PSDB, foi parlamentar, foi governador, foi presidente do partido. Então, e agora aparece de uma maneira completamente desnudo, né? E eu acho que fica insustentável a permanência dele à frente do partido, como presidente do partido. E eu acho que para dar uma resposta à sociedade, acho que o partido vai precisar de ter medidas mais drásticas em relação a isso. Então, um afastamento definitivo dele da presidência é o primeiro passo. Assim, aonde isso vai dar, sei. Aécio tem boas relações dentro do partido, obviamente, e vai tentar manter-se por ali. O que vai ser do futuro de Aécio também é muito improvável agora. Mas até agora o partido não sinalizou nessa direção. Pelo contrário, sinaliza na direção oposta, proteger Aécio Neves. Eu acho que o PSDB comete um erro e cometeu um erro e continua cometendo um erro. Ele, primeiro, Aécio e o PSDB, nos últimos anos, como se fosse Aécio incorporou o partido. Então, a partir do momento que Aécio Neves foi flagrado, não cabia outra saída. Com provas, com áudios e mais áudios, não cabia outra saída, a não ser a expulsão. Claro, seguindo os trâmites do partido. Porque o partido afunda com ele. Isso. O PSDB perdeu tempo quando não saiu do governo Temer, quando deveria ter saído. Naquele momento, seria um movimento natural. Né? Lá atrás, seria um movimento natural. Hoje, o partido está mais fora, eu acho. E eu acho que vai sair do governo, mas já perde esse tempo.
E aí tem outra leitura que eu faço, que ainda não saiu, porque Aécio, ainda como ele tem esse trânsito dentro do partido e ele tem essa articulação dentro do partido, é mais fácil se defender com o partido fazendo parte da base do governo. Isso. Porque você tem mecanismos, a gente sabe no Brasil, das instituições como funcionam, mesmo sabendo que há uma independência das instituições, mas você governa, você consegue controlar algumas coisas. Então, eu acho que parte desse movimento do PSDB de continuar no governo Temer tem muito a ver com a defesa da Aécio. E uma defesa não republicana. É uma defesa por vias não republicanas. De estar dentro do governo é mais fácil de se defender. Então, se o PSDB sai e rompe com o governo, que aí a pá de cal do governo Temer, a Aécio também fica descoberto nessa defesa do governo. Eu faço essa leitura, porque eu não entendo esse movimento do PSDB, o desgaste da opinião pública, um partido que foi enfático na cobrança da ética, da moral na política, e agora tudo mudou, e agora esse governo pode fazer isso. Vamos tentar entender à luz da ciência política esse comportamento do PSDB? Na verdade, o PSDB no país tem dois grandes núcleos, né? Tem um núcleo paulista, que ele dá em grande medida... Que é o núcleo duro, né, do PSDB. Que tá na gênese a gente estava falando no intervalo aqui sobre a origem do PSDB a partir de um grupo do PMDB que tem preocupação com a agenda social, com a modernização do que tinha sido o MDB depois da retomada das instituições democráticas nos anos 80. Então, havendo o núcleo paulista e o núcleo mineiro, se o principal representante do núcleo mineiro ele se afasta do partido, o partido ele perde pelo menos 15% a 20% da sua bancada no Senado, ele perde boa parte da sua capacidade de articulação com os produtores rurais, com o setor industrial. Ele perde Minas Gerais, então é um partido que fica reduzido pela metade. Então, boa parte dessa negociação ou desse retardo de uma atitude mais enérgica em relação a Aécio Neves, ele pode decorrer desse cálculo, né? E, certamente, não descarta a possibilidade, são a exigência do próprio Aécio Neves para continuar fazendo esse papel de interlocutor, né, entre os interesses do Estado de Minas Gerais, inclusive do ponto de vista de garantia de benefícios industriais, etc. Ele faz esse tipo de mediação. E você tem outros nomes também no PSDB hoje, né, que eles estavam sendo apresentados mais ou menos como uma esperança de renovação em termos de quadro, como o deputado Bruno Araújo, né, ele foi apresentado, foi alçado à condição de ministro logo na primeira hora, e é exatamente essa parcela que defende de maneira mais enfática a saída do governo, porque sabe que tem mais a perder com a permanência do partido do que a ganhar, né? Então, essa clivagem no interior do PSDB está muito clara. O senador Aloysio Nunes, ele disse que não sai, né? Que ele só sai quando o governo sair. Não é só Aécio que está em situação muito desconfortável, para dizer o mínimo, né, dentro do PSDB, mas figuras como José Serra, o próprio Geraldo Alckmin, Aloysio Nunes, todos esses, né? Então, assim, resta aí o João Dória, o prefeito de São Paulo, sem alguma denúncia contra ele, assim, livre disso. Mas também tem muito pouco a oferecer. Assim. Durante todo o processo que aconteceu com a Aécio, o João Dória estava reclamando do linguajar de Aécio. Então, assim... É muito fácil você ver isso hoje no retrato da pesquisa eleitoral, porque esse desgaste recai sobre o PSDB. Você não vê nenhum candidato do PSDB minimamente bem nas pesquisas. Bem colocado. Aécio Neves teve uma eleição duríssima com a ex-presidente Dilma, né? Então, assim... Hoje tem traço 1%. Você não vê os outros quadros do PMDB, um Alckmin, bem pontuado ali na pesquisa. Então é esse reflexo. E quem está ainda, por exemplo, a Aécio está morto eleitoralmente. Eleitoralmente, a Aécio está morto, ele já vinha muito desgastado e agora ele está morto. Mas quem tem um interesse ainda eleitoral minimamente tem que fazer esse cálculo. Porque há o desgaste. Quem abraça, por exemplo, um Aécio Neves hoje, ele vai junto. Então, esse cálculo é o cálculo eleitoral que determina isso. Mas eu acho que o PSDB já deu todas as demonstrações que vai deixar a Aécio ali e não vai
não vai partir para esse enfrentamento. Você falou de pesquisas eleitorais, eu acho que foi a pesquisa Datafolha, a mais recente. Acho que sim. Que dá 8% para Alckmin, né, de intenção de voto, contra 30% de Lula. Quando sai Alckmin e entra Dória, que até aqui me parece que é a grande aposta do PSDB, Dória dá 10%, quer dizer, entre Alckmin e Dória... Mas então, isso já é um reflexo, essa pesquisa já pega esse desgaste. Por exemplo, Dória vinha muito bem, tem vários elementos para explicar porque ele vinha muito bem, mas era para ele ter dado um salto maior. Então é como se Dória tivesse ali, ele só está 2 pontos, ele é melhor pontuado, é muito pouco, né? Para o que se coloca. Prefeito de São Paulo, um outsider da política, um cara que não tem essas ligações, então o que o povo espera hoje é isso. E está com 10, por quê? É esse desgaste. Eu acho que o Dória pontuar em 10, ele pontuar em 2 dígitos, como a gente diz, já é muito, é bastante. O fato de ele ser o outsider da política e se encaixar nesse modelo que pode vir a ser o modelo desejado em 2018 faz dele uma figura, um potencial eleitoral grande, muito relevante. Principalmente se a gente tiver na disputa o ex-presidente Lula. Porque o Dória já assumiu a postura do anti-Lula, do embate permanente, de ir para a rede social, tal, fazer do jeito dele, né? Daquela maneira dele. Assim. Eu acho que esse processo de criminalização da política de uma maneira geral cria vai criando um consenso que a política, o Estado, é o ambiente da corrupção, da ineficiência. Enquanto a empresa privada, a iniciativa privada é o ambiente da competência, da eficiência e tal, e Dória traz um pouco isso, traz bastante isso, na verdade, a antipolítica. Então, ele está pontuando em 10 hoje, é muito. E tem um dado Mas, relevante. de qualquer forma, diminuiu, né? Eu concordo em parte com você. Eu acho que pro que o PSDB representou nas últimas eleições, é pouco. Porque Dória hoje é o cara do PSDB, né? Por tudo isso que Vitor relatou, que é preocupante esse quadro, da negação da política, do não político, do outsider, porque você abre espaço para um bando de maluco. Estou dizendo que é o caso do Dória. Mas você abre espaço para... Isso é muito perigoso. É você se afastar da política e como se a corrupção fosse permeada apenas nos ambientes públicos e você não transformar. Né? E se você ver e se parar para pensar, o privado e o público que estão muito juntos. É isso a engrenagem da corrupção brasileira, não de hoje. Desde que o Brasil é Brasil. Se você parar para pensar, na verdade, o que a gente vem assistindo, o que as delações premiadas estão mostrando, é um sequestro da política pelas grandes empresas, grandes corporações. Acontece aqui e não é só aqui. Acontece em vários lugares, nesse modelo de democracia que a gente tem. Arthur? Eu acho que parte do potencial de Dória vem do fato de ele ainda ser relativamente pouco conhecido, né? Então, entre os nomes que fizeram acima de 2 dígitos, né? Ele tem a menor taxa de conhecimento da população, estava em torno a menor taxa de rejeição. E, consequentemente, a menor taxa de rejeição, isso dá para ele uma folga, né? Para que ele possa crescer, dependendo da forma dos acontecimentos vindouros e da forma com que a imagem e o discurso dele forem construídos pelo eleitorado, ele tem uma possibilidade de ser um nome bastante vendável, né? Principalmente porque ele tende a ser, dependendo, obviamente, do desenrolar da campanha, mas ele tende a ser o nome para o qual vão confluir os votos anti-Lula, né? Que ser anti-Lula, isso coloca você numa condição de candidatura meio que natural. Boa parte dos votos que foram para Aécio, foram destinados a Aécio em 2014, no segundo turno, foram os votos de negação do PT. Sim, né? Sim, com então, certeza. não eram votos de Aécio. Né? Então, Alckmin pode ser esse nome, o Dória, até porque ele é um nome muito mais palatável do que o Bolsonaro. É mais fácil de se trabalhar junto do eleitor mediano do que o Bolsonaro. Agora, eu posso colocar uma coisa aí, não sei nem se vai dar tempo de comentar, porque eu vou ter que chamar um intervalo daqui a pouco. Mas essa figura de Dória, que ainda é uma figura, digamos, consistente,
Ele tem pouquíssimo tempo de administração à frente de São Paulo, que é uma cidade imensa, com problemas gravíssimos, e que a gente não sabe como é que vai ser essa relação dele com essa cidade complicada que é São Paulo. Até que ponto a administração dele vai ser uma administração bem avaliada. Se não for, ele como potencial candidato a presidente da República pode enfraquecer, não pode? Pode. Eu acho que o pouco tempo dele como administrador termina sendo um ponto positivo, porque ele não tem tempo de errar. Eu acho que São Paulo pode ser esse fiel da balança. Para ele você ver tá bem ou não na candidatura presidencial. É uma cidade complicada, difícil, a gente sabe. Ele, nesse início, desenvolveu uma ferramenta de marketing muito competente, nas redes sociais, moderna, mudou o jeito, muito competente. O eleitorado de São Paulo é um eleitorado que não é fácil de se entender, né? Vide a alternância muito grande de poder de grupos políticos diversos em São Paulo. E eu acho que, eu concordo, dependendo de como ele se sair na gestão, a gestão dele for avaliada, ele se fortalece ou se enfraquece para essa disputa presidencial. A gente vai fazer mais um intervalo, volta daqui a pouquinho, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a situação dos partidos políticos nesse momento de crise brasileira. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a crise política brasileira e a situação dos partidos, os que compõem a base aliada do governo e os da oposição. Participam o cientista político Arthur Leandro, o jornalista João Valadares e o consultor político Vitor Carvalho. Antes da gente continuar a conversa, que já estava sendo travada aqui, eu quero trazer para vocês a pergunta de José Augusto Tabosa Filho, um telespectador do Opinião Pernambuco. Ele pergunta por que existem tantos partidos políticos no Brasil. Arthur. Basicamente porque há incentivos no sistema para criar partido político, né? Você tem um tipo de regra que você permite a criação de partido, né? E a participação no fundo partidário e a possibilidade de você organizar as campanhas, ele não é limitado por regra hoje. Isso era parte, inclusive, do conteúdo de todas as versões da reforma política, de todos os projetos que tramitaram no Congresso e que eram aventados, tinha questão em relação à organização do sistema partidário, né? Ou a vedação do número de partidos, seja por criação do chamado cláusula de barreira, né? Ou então pela adoção do regime de lista fechada, que também terminaria por limitar o número de partidos no país. Mas certamente a pluralidade de partidos, né? Hoje são 28 com representação no Congresso. 27, 30, não? Não, são 27 com representação no Congresso, mas eu acho que são 35 com registro. Então isso gera uma dificuldade monstruosa para qualquer governo criar uma coalizão, né? Isso é uma maluquice. Não? Olha só, a gente agora vai falar do PT, mas antes eu tenho uma última pergunta sobre o PSDB. E aí estou pensando aqui no que se convencionou chamar de os cabeças brancas e os cabeças pretas, né? Os cabeças brancas, os políticos mais antigos, teoricamente mais experientes, e os cabeças pretas, os mais novos, que não estão se entendendo. Os cabeças brancas defendem a permanência do PSDB no governo e os cabeças pretas defendem o afastamento. A pergunta é a seguinte: o PSDB está perdido? Eu acho que o PSDB está perdido desde que acabou o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que eles não se entendem, há uma briga interna muito grande. Você vê quando o Serra consegue a candidatura pelo PSDB em 2002, ele não tem o apoio, ninguém conseguiu unificar o partido. O próprio, mais recente, o Aécio, também não conseguiu o apoio total, 100% de São Paulo, do Alckmin. Então, assim, eu acho que o PSDB sempre vem participando, desde a saída de Fernando Henrique, 2002 para cá, das disputas, antagonizando com o PT, mas sem fazer o básico, cuidar de casa, unificar em casa. Acho que eles... E agora essa questão geracional, né? Você vê, o Fernando Henrique não tem nenhuma cerimônia
em demonstrar que não tem um bem-querer por Dória. Ou, assim, ele coloca até o Luciano Huck para fazer frente a isso. Então, PT. Eu acho que... Oi. PT? Tá. Então, eu PT. ia complementar. Que Lula não está morto, todos sabemos, né? O resultado das pesquisas eleitorais estão aí, não é uma ficção, é fato. Ele, em todas as pesquisas eleitorais que são feitas, ele aparece liderando as intenções de voto e com uma larga vantagem sobre segundo, terceiro e quarto candidatos. Mas a pergunta é, e o partido? Lula vai bem, obrigada, mas e o PT? Como é que vai? Eu acho que à medida que a única chance do PT, vamos dizer, se reorganizar e aparecer de novo para a sociedade brasileira como um partido viável, que sair dessa situação que ele mesmo criou, a partir de um viés realmente, hoje eu acho, de um viés eleitoral. Eu acho um fortalecimento de um candidato, ou Lula ou outro, e que chegue com uma disputa eleitoral de uma maneira muito forte. Hoje a gente tem o nome de Lula, que tem um potencial eleitoral impressionante. O que Lula... Fenomenal, Lula é um fenômeno da política mundial. Né? Ninguém aguenta... ninguém é tão... para não usar uma palavra... Ninguém é tão atacado sistematicamente e tem 30% das eleições, e em algumas pesquisas até pode ganhar no primeiro turno, que é muito difícil. Mas, assim, é impressionante. Então, é o último refúgio, eu acho, do PT. E o PT começa, depois de muito tempo, com muito atraso, a fazer uma autocrítica, porque não era possível. Né? Então, há uma geração dentro do partido, uma geração que saiu, que podia ser que saiu para fundar o PSOL, né? Vários quadros muito interessantes, mas ainda há quadros dentro do PT que é possível reestruturar esse partido. Mas eu acho que, pragmaticamente, e aí é o que eu vejo do jogo partidário, a maneira do PT se fortalecer não tem outra. É ir para a disputa eleitoral. É um bom desempenho eleitoral. É um bom desempenho eleitoral nessa eleição, que é uma coisa impensada. Né? Se você pegar, era uma coisa impensada, sendo que o jogo político brasileiro está tão maluco que hoje quem tem força eleitoral é Lula. Né? Então é um fenômeno e o PT sabe disso. E tanto é que vai insistir. Vai insistir na candidatura de Lula. Né? Agora, nas eleições municipais, as mais recentes, o PT teve um desempenho pífio. Qual a expectativa para 18? Eu discordo um pouco, assim, não acho que o potencial de Lula seja impressionante. Eu acho que, na verdade, é uma candidatura que precisa ser trabalhada, né, a despeito da penetração e da popularidade da figura do Lula. Mas a construção de uma candidatura, nesse momento, eu acho que ela ia ser centrada unicamente na figura do Lula, que é uma figura que ela divide opiniões. Né? Lula, ele, ao mesmo tempo que tem a maior popularidade, e na verdade ele é conhecido, a pesquisa da Datafolha traz que ele é conhecido por 99% do eleitorado, podia ser 100, né? Mas ele é conhecido por 99% do eleitorado, ele tem uma rejeição que chega a 50%. Professor, mas perceba que se você pegar o gráfico da rejeição, vem caindo a rejeição de Lula. É uma curva decrescente. Quando eu digo que o potencial eleitoral dele é impressionante, é levando em conta o desgaste de imagem que esse político sofreu. Nenhum outro político brasileiro conseguiria ter esse percentual eleitoral com o tamanho de desgaste que Lula sofreu. Então, assim, eu entendo o que você está dizendo. É uma diferença, o jogo é o jogo, né? Assim, é preciso construir uma candidatura. Mas eu acredito que ainda está muito na memória do povo brasileiro o governo Lula. Sim. Né? E isso ajuda é mais combustível nessa fogueira de desempenho eleitoral. O governo Lula está muito presente nas pessoas. E compara com hoje, as pessoas comparam. Então, o que é que o brasileiro, o que é que o povo e o eleitor o que é que importa? É como é que eu vivia. É isso que, no fim, não adianta teoria política, não adianta. O que importa é como é que eu vivia, como vivia a minha família. Então, e Lula, fora o carisma, enfim, o que a gente tudo sabe de Lula. Mas eu falo potencial eleitoral nisso. Concordo com o senhor quando fala da
da construção de candidatura, que é outro momento. Mas, e se perceber, a rejeição dele vai caindo. Eu acho impressionante. Lula termina o seu mandato, né, com 85% de aprovação. Isso, o segundo mandato. Quando a gente faz, no momento em que havia o levantamento, né, as pesquisas, mais ou menos nesse momento, quando a gente estava em 2013, né, Lula ele chegava a ter mais intenção de voto do que Dilma, né, que era a candidata natural, né, à defesa do seu mandato. Inclusive, tem um momento em Lula, ele leva um tempo até ver qual seria o desfecho, né, o encaminhamento do fim do primeiro mandato da presidente para decidir sua opinião, porque ele estava disposto naquele momento a defender o governo do PT, que seria se lançando como candidato. Então, ele trabalha com isso muito espertamente, muito inteligentemente, ele trabalha até o momento de definir a posição. O que eu tento ver mais é o seguinte, que se a gente tivesse essa manutenção das condições, era bem provável que a sua intenção de voto fosse até maior no momento atual. Mas o que eu percebo que a grande divisão do sistema dos posicionamentos eleitorais hoje é votar em Lula ou votar contra Lula. Né? Esse é um grande elemento na política. Lula ainda é, sem dúvida, a maior liderança política de todos da história é o único que tem identidade com a população. É o único. É o único que, de todos que tem... Que fala, né? Que fala a população. Agora, Lula é uma pessoa que une o país como já uniu no passado? Acho que isso não. Acho que Lula... para chegar à presidência mais uma vez, qualquer presidente tem que unir o país em mais de 50% da população. Acho que Lula tem ainda essa limitação, né? Ele tem essa limitação e é difícil, sabe assim, eu concordo com o João que as pessoas vão fazer um raciocínio básico, como era a minha vida no passado, mas a eleição é sempre uma disputa pelo futuro, assim, e é muito difícil. Eu vejo hoje muito difícil para Lula e para o PT construir uma candidatura e fazer uma disputa falando para o futuro e não deixar que essa candidatura, que essa disputa se torne também algo de defesa do ex-presidente Lula. Agora, deixa eu trazer uma coisinha aqui. A gente começou falando do PT, entrou falando em Lula. Deixa eu trazer um outro elemento para vocês analisarem. João falou de que nenhum candidato, nenhum político brasileiro teria sobrevivido ao bombardeio que Lula sofreu da mesma forma que Lula sobreviveu. De fato, ele esteve sob fogo cruzado o tempo todo e durante muito tempo. Ele e o PT. Naquele momento, tanto Lula como o PT foram demonizados, né? O PT era a besta fera da corrupção, da roubalheira, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Neste momento em que o PMDB é acusado por formação de quadrilha, o presidente do PSDB é flagrado em situação não republicana, que a gente sabe qual foi, é afastado do partido e está na iminência de ser preso, essa situação não reabilita o PT frente à opinião pública? Eu acho que, Estela, é preciso entender que as pessoas deixaram de entender o que é a engrenagem política brasileira. A engrenagem da corrupção política é como se a gente viveu um período em que como se a corrupção e isso tudo que a gente está vendo fosse inaugurado com o governo do PT. Não. A engrenagem política brasileira, que na verdade fortalece essa corrupção, não é novidade no país. Desde que o Brasil é Brasil. E eu concordo que isso traz e fortalece um pouco o PT. Né? A partir do momento e ajuda a fortalecer o discurso que o PT e Lula criaram de que, tá vendo? Não tem prova contra mim. Olha, e as pessoas começam a ver realmente o que é uma prova e o que é uma delação. Então as pessoas começam a diferenciar. Realmente conhece, eu escutei um áudio dizendo isso. Qual é o áudio comprometedor que tem contra Lula? Do ponto de vista de crime. Ele disse que o STF estava covardado, disse, enfim. As pessoas começam a fazer isso. E quando colocam na balança, então isso não é bem assim. E outra coisa, um viés importante que eu acho que ajuda Lula é o Moro.
ajuda a fortalecer esse discurso da perseguição. É como se o Moro tivesse submetesse a Lula a um código penal de exceção. Né? Então, simplesmente a coisa imagética de um juiz contra um réu, isso é uma maluquice. Né? E ele corrobora com isso. Né? Se você vê as audiências, é um enfrentamento. O juiz não é para enfrentar réu. O enfrentamento é do réu com a defesa. Quem é o juiz, então? Né? Então, eu concordo nesse momento disso. Isso tudo está dentro dessa fogueira que Lula está com 30%, nesse momento do Brasil. Então, as pessoas começam a diferenciar. O que é que está acontecendo aqui? É o PMDB, esses que defenderam, que tiraram a presidente que foi eleita pelo voto, e agora é isso? Então, Você falou que Moro acaba sendo, de certa forma... Eu acho um cabo eleitoral. Um cabo eleitoral. Acho um pouco. De Lula. Aí eu me pergunto aqui se Temer também não é cabo eleitoral de Lula e se também não vem daí esse esforço grande, essa urgência de alguns segmentos, alguns setores para tirar da presidência da República. Quer dizer, a partir do momento que você tem um presidente da República que foi colocado ali para jogar a pá de cal sobre a era PT e esse governo, esse presidente acaba sendo cabo eleitoral de Lula, é hora dele sair. Ou eu estou fantasiando? Na verdade, eu não vejo muito Michel Temer como cabo eleitoral de Lula. Quando ele começa o governo, talvez ele tivesse chance de ser cabo eleitoral de si mesmo. Né? Mas isso provavelmente não aconteceu, basicamente porque a situação da economia ela não se agravou, né? Além do que se esperava, ou de um limite tolerável pelo setor empresarial, né? Que é uma das bases do governo Temer. Uma das bases é no Congresso. Né? A capacidade de Temer agora ele vai designar o sucessor de Rodrigo Janot, né? Já designou. Inclusive vai ter quebrou a tradição. Raquel, é a segunda que foi escolhida. Raquel alguma lista. Coisa, é a segunda da lista. Então, que era do agrado dele, né? Que era a candidata que ele queria. A capacidade, ele podia, inclusive, nomear uma pessoa fora da lista, né? Ele tinha ele gozava dessa prerrogativa. Então, ele tem essa capacidade. Ele tem essa articulação ainda mantida dentro do Congresso Nacional e ele tem uma capacidade, uma articulação dentro do empresariado. Então, essas duas estruturas de apoio, né, elas convergiram num determinado momento, quando ele foi alçado à condição de presidente da República, e agora, no último ano de seu governo, que eu acredito que vai ser 2018, eu não acho que ele sai agora, essas duas estruturas elas devem divergir, né? E só uma concertação no sentido de viabilizar o próximo governo é que vai manter essa base articulada. Então, basicamente, eu acredito que Temer ele vai interferir pouco no próximo processo. O que existe hoje, basicamente, né, basta a gente ver as manifestações de rua do Fora Temer, elas são muito tímidas em relação ao que poderia se esperar. Né? Basicamente porque o cidadão mediano, né, ele está numa situação muito mais de cansaço e de desalento em relação à política do que na disposição de protestar, de colocar o governo para fora. Esse é um fator também que interfere na situação que a gente tem hoje. Então, eu acredito que o grande momento de disputa política no país, com o envolvimento da sociedade, ele ficou para 2018, para a próxima eleição. Lula é uma figura central nesse processo, dispute a eleição ou não. Né? Inclusive, o impedimento de Lula, se fosse der pela esfera penal, com a impossibilidade, com a condenação em segunda instância, vai ser um ativo político fundamental para quem ele indicar, para quem ele apoiar. Então, Lula é uma figura central, talvez até mais determinante do que se ele próprio disputar. Sim, porque com Lula indicando, impedindo, sendo condenado, não dá para você construir um nome contrário, porque a ideia, essa imagem do estado de exceção, da perseguição... eu acho que se Lula chega vivo, tem uma coisa muito forte para Lula, é que ele ganha um discurso muito forte. Olha aqui, ó, me perseguiram, eu estou aqui, ó, sobrevivi. Isso tem um apelo muito forte eleitoral. Assim, ó, reviraram a minha vida, de um lado para o outro, eu estou aqui, sabe? E eu não sei se dá tempo, e no Brasil a gente não pode falar, dele ser condenado em segunda instância. Os advogados de Lula falam que não dá, assim, que só se for uma coisa muito rápida dele ser condenado em segunda instância. Mas se ele chega vivo, ele ganha um discurso.
E ele é um candidato polariza muito forte. campo inteiro, né? Ele ganha o discurso. Eu acho, voltando um pouco, e aí nesse emaranhado, eu acho que o PSDB enfraquecido, como está enfraquecido, e perdido porque a sua figura, o seu guru central está perdido, que é Fernando Henrique Cardoso, que é uma referência, né? É presidente da República, é uma referência do partido, dá uma declaração, depois volta, depois dá outra, depois volta. Então, a partir do momento que o partido perdeu essa referência, então, e ainda mais com esse revés do Aécio Neves, como se as coisas estivessem confluindo para fortalecer a candidatura do PT, ou de Lula, ou de outro candidato. Mas vamos esperar. É um desfecho que naquele momento do impeachment Quem fala hoje ninguém esperava. o que vai acontecer, assim, está desinformado, porque não dá para dizer. Eu tenho 1 minuto para terminar o programa, talvez menos do que isso. Então, uma última pergunta. Os pequenos partidos são também, de alguma forma, afetados por essa conjuntura toda que a gente discutiu aqui, como são os grandes partidos, como PT, PMDB e PSDB? Eu acho que os pequenos partidos sempre lucram quando há uma turbulência. Porque esses pequenos partidos, eles têm muito menos coerência com identidade programática, enfim. Não que os outros tenham, mas eles têm muito menos. Então, quando há uma crise que é preciso de apoio, de cá, vem lá, toma lá da cá, esses partidos lucram com isso. Infelizmente, os partidos brasileiros hoje se transformaram em captação de recursos. São captadores de recursos. Tem um fundo partidário, tem, né, na campanha a gente sabe como é que funciona. E aí, esses partidos migram pelo seu interesse de um lado para o outro, a depender. Por exemplo, esse é o rabinho aquela rêmora lá que vai ali. Mas aí, na crise, é onde eles lucram. Agora, é onde eles barganham. Perderam um pouco de espaço em função das mudanças que aconteceram aí já para 2016, no processo eleitoral, que apenas os 5 principais partidos da coligação contavam para tempo de televisão. Então, eles perdem eles perdem esse... É um ativo dele que eles tinham, perderam. Se vendiam nisso. E agora mas tem um fundo partidário ainda. Ainda tem um fundo partidário, enfim. E boa noite. Tá bom, boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje. Para você que está em casa, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.